com enorme boa vontade àqueles que transmitem energias ou exteriorizam para limpar ambientes, para ajudar pessoas, mas falham às vezes no critério de como fazê-lo e acabam tendo repercussões negativas com isto. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Fique comigo. Este canal é sobre evolução da consciência e visa ajudar você a assumir controle do seu desenvolvimento, tanto espiritual como aqui na vida física, o que me traz uma experiência muito interessante que eu tive ainda nessa semana. Eu estou agora nos Estados Unidos, estou na casa aqui de um amigo, estou na Califórnia e observei o caso de uma pessoa que é um amigo muito querido que nós estivemos visitando. Num bate-papo, um encontro que tive com esta pessoa, pude observar que o seu campo energético vinha oscilando demais e, obviamente, comecei a conversar com ele, com a sua esposa, o que acontecia, qual era o procedimento novo que talvez viessem fazendo, o que teria mudado na vida deles e vim a saber que essa pessoa, com maior boa vontade, começou a exteriorizar energias como que para ajudar pessoas que ele conhecia, pessoas da própria família, mas começou a fazer isso como um procedimento fixo, como um procedimento que ele sempre tomava por algum curto período de tempo, minutos, mas fosse quando estivesse no ambiente público ou muitas vezes na sua própria casa, exteriorizando para suas próprias filhas e filhos, sua própria família. Então, o que começou a acontecer? Esta atitude de, ao exteriorizar energias, querer tocar ou chegar a outras pessoas só pode ser feito quando nós, de alguma forma, nos abrimos para poder estabelecer o contato energético com aquela outra pessoa. Se vocês assistirem o meu vídeo no qual eu falei sobre as etapas, não é, de fazer uma assistência energética a outro, vão ver que o acoplamento de energias faz parte disso. Só que no momento que nós nos abrimos para esse acoplamento e até produzimos o acoplamento, se nós não estivermos numa condição de muito controle do que está se passando e sabendo exatamente como fazer a exteriorização, muitas vezes terminamos abrindo-nos também para outras presenças ou consciências ali sutis que se aproveitam tanto para conectar-se conosco, como muitas vezes para usufruir daquelas energias que nós estamos exteriorizando. O que isso quer dizer? Que nós não podemos transmitir energias a outros ou enviar? Não, de jeito nenhum. Podemos e devemos e temos que ter confiança em nós mesmos, senão nós não atuamos. E o processo de enviar energias é um processo natural. Quando pensamos em alguém, de alguma maneira isso já acontece, só que acontece só um pouquinho. Quando nós fazemos através de usar conscientemente essas nossas energias sutis, o nosso corpo energético, então isso é super potencializado e é aí onde começam os ângulos mais complexos, mas também os resultados melhores. Mas quando fazemos uma exteriorização como esta, nós temos que ter em mente vários atributos da exteriorização de energia para que foquemos somente no ponto que nós desejamos atingir. Mas uma coisa importante é assim, o que é que nós queremos contribuir com? Qual é o objetivo nosso com aquela exteriorização? Então, se você está a tentar, por exemplo, ajudar um familiar, só para dar um exemplo muito comum, o que nós vamos ter em mente? Nós vamos escolher um bom momento, vamos escolher um momento que nós estejamos tranquilos, quem sabe no meio da noite, porque a pessoa também vai estar tranquila, vamos escolher um ambiente ideal e vamos fazer um excelente trabalho ali. Prepare-se, concentre-se e faça um excelente trabalho. Quanto tempo dura? Depende da conexão energética, depende da intensidade da sua exteriorização, depende do problema que está sendo trabalhado, mas pode durar, por exemplo, 5 minutos e foi o resultado ótimo, funcionou tudo em 5 minutos. Ou pode ser que você vai ter que trabalhar 20 minutos, quem sabe 30 minutos, para conseguir atingir aquela determinada pessoa que você deseja ajudar com as suas energias. Mas para fazer isso, tem que fazer o acoplamento. Novamente, eu remeto ao vídeo meu que eu expliquei isso. Tem que ter o acoplamento energético para que nós criemos como se fosse essa conexão, esse duto que permite que as energias nossas cheguem de forma mais direta e mais técnica àquela pessoa. Mas você vai fazer isso uma vez. Quem sabe, se é um caso muito sério, uma pessoa muito próxima,
você vai fazer uma segunda vez. Eu não vejo por que você teria que fazer uma terceira, uma quarta. Mas digamos que foi feita uma terceira. Você não vai passar o mês inteiro exteriorizando energia para a pessoa todos os dias. Porque se depois de uma ou duas vezes bem feitinho, ou quem sabe três, bem feitinho, em que a energia chegou, não ajudou, ou você não vai ser capaz de lidar com aquele problema, ou não é através de energias que nós vamos ajudar a resolver aquela questão. Porque às vezes a questão não tem como base somente o lado, vamos dizer, energético da situação. Às vezes é algo físico. Então, podemos contribuir? Podemos, mas não resolve a questão, às vezes, somente com energia. Então, observe bem. Você vai ajudar alguém? É pontual, quer dizer, é necessário, eu posso, eu planejo como, eu planejo quando e eu faço, farei bem feito. O que é fazer bem feito? Aí uma discussão enorme que nós temos que ir falando pouco a pouco. Mas a primeira coisa é, você tem que confiar em você, não é assim? Senão, como é que faz? Não vamos para lado nenhum. Vá, concentre-se, tranquilize, pense na pessoa, tente visualizar como se você estivesse próximo àquela pessoa, porque estou deduzindo que você vai fazer isso à distância. Claro que pode fazer próximo também. Próximo é mais fácil porque fica mais fácil de nós conectarmos, mas a dificuldade é mais psicológica do que do ponto de vista energético. Contudo, é mais fácil quando estamos perto. De qualquer modo, você vai tentar conectar-se, sentir aquela presença e enviar as energias com intenção de contribuir, sem intenção de determinar o que é que a pessoa vai fazer, senão que de contribuir para que ela esteja bem, para que resolva uma questão que ela esteja passando. Muitas vezes é uma questão de saúde, por exemplo, é muito comum que as pessoas peçam ajudas a outro por questões de saúde. Mas, fazendo bem feito uma única vez, ou se tiver de repetir no caso emergencial duas, se fazendo assim bem feito, funciona melhor do que um golinho todos os dias, mas que na realidade nenhum dia chega a completar o trabalho, porque isso vai criar mais problema do que ajuda. Vai criar problema para nós também, porque nós começamos a nos abrir, como eu falei no início do vídeo, nós começamos a abrir a possibilidade de ser drenados. Então, no caso deste amigo que eu estou falando, que foi uma pessoa sempre muito positiva, muito estável, eu comecei a ver momentos em que ele estava completamente, vamos dizer assim, drenado para baixo, e aquilo lhe dá um mau humor tremendo, porque se a pessoa não está bem, ela está no limite de se aguentar, porque existe uma pressão energética sobre ela, de todas as conexões que ela fez ao enviar energia. Aquilo faz uma pressão. É como se você, por exemplo, fosse numa rua que estivesse cheia de homeless, como é que fala? De pessoas pedindo ajuda, pessoas que estão ali em dificuldade. E você vai naquela rua e você vai conversar com todos. Conversa com um, ouve o caso daquela pessoa, conversa com o outro, procura ajudar e dá uma dica. Quem sabe você dá uma contribuição financeira em algum caso. Se você faz isso com muitos, é um prazer ajudar, mas existe um dreno do ponto de vista emocional para nós, porque muitas vezes é triste, é difícil, nós sentimos. Um dreno do ponto de vista cerebral, porque nós temos que estar muito concentrados em sentir a pessoa e ver como atuar. E do ponto de vista energético, obviamente. Portanto, há um preço que nós pagamos por aquela ajuda, assim como há um preço que nós pagamos por muitas das contribuições que nós fazemos do ponto de vista energético. Não é sempre algo isento. Em alguns casos, por exemplo, você vai ajudar uma pessoa e você acaba recebendo de alguma forma uma repercussão, não só das energias dela, mas às vezes de presenças não físicas que estão associadas a ela e que muitas vezes não querem que ela seja ajudada, não querem que você ajude. Por isso é muito importante que nós saibamos, eu vou ajudar essa uma pessoa, vou fazer bem feito, eu começo, não paro na metade, eu vou até o fim e qualquer coisa que eu tenha que lidar depois, eu vou lidar. Será uma ouve que eu vou fazer, será um trabalho energético que eu faço comigo, mas é isto. Mas se todos os dias você começa com um processo como este, sem controle, isso pode ser muito difícil. Isso que eu estou falando é diferente da TENEPS. Mas quem faz verdadeira TENEPS, ela tem já uma estrutura não física montada. Ela tem uma equipe de consciências sutis que estão ali com ela, de consciências extrafísicas que contribuem. Para quem não sabe o que é a TENEPS, não se preocupe. É só para quem conhece esse procedimento de assistência que eu estou falando isso. Porque na TENEPS a pessoa tem que terminar melhor do que começou. Na realidade, é
um reboot, né? Um restart do todo o processo energético nosso. Não sei como é que fala isso no Brasil, acho que é um restart, né? Como se fosse um restart no computador. Então é assim que tem que ser este processo, tá bom, gente? Então observe bem de que você não tenha a ingenuidade, por exemplo, de chegar no metrô e vou ajudar todo mundo que está aqui. Passa na rua, vou dar energia para todo mundo. Chega no seu ambiente de trabalho, vou exteriorizar que eu vou ajudar todos. Você vai dar um monte de energia, não vai conseguir ajudar ninguém, porque é como que distribuir 1 centavo para centenas de pessoas. 1 centavo não vai fazer diferença para ninguém, mas depende do número de pessoas que você ajudou, pode fazer falta para você. Então é mais ou menos isso, tá bom, gente? Então, podem e devem usar a exteriorização ou transmissão de energia para ajudar outros, mas tem que ter critério ao fazer. E observe, isso tem que lhe deixar bem. Se naquele momentozinho, logo em seguida, pegou alguma repercussão, você trabalha com energia, tem que limpar completamente. Eu espero que tenha esclarecido esse aspecto, porque eu sei que muitas pessoas têm essa boa vontade que ele teve de eu vou mandar energia para o mundo e vou ajudar todos o tempo inteiro, e no fim acaba saindo mal para todos os lados. Então, escolha as suas assistências e quando for fazê-las, faça do começo ao fim, bem feito, ponto final. É isso aí. Todos nós podemos e devemos ajudar sempre que possível, quantas pessoas possamos. Muito obrigada por estarem comigo. Se tiver qualquer sugestão ou pedido para novos vídeos, não se esqueça de escrever nos comentários aqui. Perguntas também, por favor, deixem nos comentários e espero vê-lo na próxima vez. Até mais!